Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Álgebra Linear. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre subespaços vetoriais nos espaços de funções reais. Tá? Então, há alguns vídeos atrás, quando nós estávamos explorando exemplos de espaços vetoriais, nós falamos desses espaços, né, que são os espaços das funções. No nosso caso aqui, nesse vídeo, as funções que nós vamos considerar vão ter como domínios subconjuntos dos reais e o contradomínio das funções sempre vai ser o conjunto dos números reais, todo ele. Tá? E por que a gente escolhe, por que eu escolhi esse espaço? Primeiro que ele está inscrito no canal. Então faça o mesmo. Se inscreve no canal também, compartilhe esse material com quem possa interessar. E se você puder, tiver condição, vire membro do canal, que isso nos ajuda bastante. Tá? Palhaçadas à parte, por que esse espaço de funções reais, por que ele é bom? Primeiro que ele já foi muito estudado no cálculo. Né? Então, lá no cálculo, você estudou vários conceitos que nós podemos explorar aqui na álgebra linear, para tratar de subespaços. Quais conceitos são esses? Funções contínuas, funções deriváveis, funções que são deriváveis 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, n vezes, funções pares, funções ímpares, e assim por diante. Né? Então, tem vários tipos de funções lá no cálculo 1 que você estudou, que podem ser exploradas aqui também, quando nós formos trabalhar com espaços vetoriais. E esse é o objetivo. Aliás, nós vamos invocar várias coisas lá do cálculo 1 ou da análise, dependendo, né? Se você fez, por exemplo, matemática, esses conceitos que nós vamos tratar aqui são tratados de forma muito formal lá na análise. Ou então no cálculo, se você fez um curso de engenharia, computação, coisa do tipo. Esses resultados que nós vamos utilizar aqui, esses conceitos, são explorados também muito lá no cálculo 1, tá certo? Então, ladainha, parando com essa ladainha, vamos começar então. Para nós aqui, A sempre vai ser um subconjunto dos reais, e à medida que os exemplos forem correndo, esse A vai mudando. Tá? Às vezes ele é um intervalo aberto, às vezes ele é um intervalo fechado, às vezes ele é um conjunto qualquer. Então, à medida que os exemplos forem correndo, esse conjunto A vai mudar. Tá? Mas ele sempre vai ser um subconjunto dos reais. Nós vamos considerar o seguinte espaço vetorial, o conjunto das funções que vão de A para R, ou seja, que vão de um subconjunto dos reais para os reais. Tá? Então, esse é o conjunto que nós vamos trabalhar, conjunto de funções de A para R. Esse R elevado a, como eu já tinha comentado lá atrás, ele não é os reais elevado, isso aqui não é um expoente, isso aqui é só uma notação curta para funções que vão de A para R. Ela é uma notação bastante clássica. Se eu te dou duas funções f e g que vão de A para R, como é que a gente define a soma dessas funções? Do mesmo jeito que se definia lá no cálculo 1. A função soma, ela leva cada elemento do conjunto A no elemento real definido pela soma de f de x com g de x. Isso aqui está muito bem, está muito bem definido. Por quê? Porque a f vai de A para R. Se eu pego um x que está em A, f de x é um número real. A g também vai de A para R. Então, se eu pego um x que está em A, quando eu aplicar a g nesse x, eu vou obter um número real. Então, f de x e g de x são dois números reais, então eu posso somar eles. A mesma coisa, o que é um escalar multiplicado por uma função? Isso é uma nova função que vai pegar cada x do domínio do conjunto A e vai levar em f de x vezes alfa. Lembra, f de x é um número real, alfa é um número real também, o produto desses dois é um número real. E a gente mostra, nós mostramos lá atrás, que isso daqui é um espaço vetorial sobre, nesse caso, sobre o conjunto, sobre o corpo dos números reais. E a partir de agora, nós vamos mostrar então alguns exemplos de subespaços desse espaço. Antes disso, vamos relembrar o que significa um subconjunto ser um subespaço. Então, um subconjunto de um espaço vetorial só vai ser um subespaço se ele satisfazer três propriedades. Primeiro, o vetor nulo tem que estar no subconjunto. A soma de dois elementos do subconjunto tem que cair no subconjunto.
a multiplicação por escalar de um vetor do subconjunto por um escalar, isso tem que cair dentro do subconjunto, né? Então, as três propriedades a gente tem que verificar, nós vamos ter que verificar para cada subconjunto de funções que eu for apresentar para vocês agora. O primeiro deles, o primeiro conjunto que eu vou apresentar é o conjunto das funções que são contínuas, e elas estão definidas no intervalo aberto AB, da reta, o domínio, e o contradomínio é o conjunto dos reais, né? Então, as funções contínuas que vão do intervalo aberto AB para os reais, isso que a gente vai denotar por C de AB. Adivinha do que vem esse C? Exato, de contínuo. Então, é para você não esquecer disso, tá certo? Então, as funções contínuas do intervalo aberto AB para R, isso nós vamos mostrar que é um subespaço do conjunto de todas as funções que vão do intervalo AB para os reais. É claro que você vai perceber que nem toda função que vai do intervalo AB para os reais precisa ser contínua. Não são todas. Tem funções contínuas, tem funções que não são contínuas. Eu vou só colecionar as contínuas. A primeira coisa que eu vou observar é perceber que a função nula ela é uma função contínua. Por quê? Porque ela é constante. Toda função constante é uma função contínua. Certo? Grosso modo, a função contínua é aquela que você desenha um gráfico sem tirar o lápis do papel. Grosso modo. Grosso modo é isso. Tá. Então tá. Então a função nula, ela é contínua porque ela é constante. Além disso, se eu pegar duas funções contínuas e pegar x0, um elemento no intervalo AB, o que eu vou ter, então? O que vai ser o limite quando x tende a x0 de f de x mais g de x? Olha, o limite da soma é a soma dos limites. Agora, as nossas funções f e g, elas são contínuas. O que diz a definição, então? Que quando o limite quando x tende a x0 de f de x é f de x0. A mesma coisa para g. Então, esse limite aqui, quando x tende a x0 de g de x, é a própria g de x0. Isso é a definição de função contínua. Bom? Então, de fato, o que está acontecendo aqui? Limite quando x tende a x0 de f de x mais g de x é essa soma aqui. Né? Também, limite quando x tende a x0 de alfa vezes f de x, o que vai acontecer? Esse alfa passa para fora do limite. Só que esse limite aqui é o próprio f de x0. Por quê? Porque a nossa função é contínua. Definição de função contínua. Tá? Então, a função é contínua no x0, quando o limite, quando x tende a x0 da f de x, é f de x0. Tá certo? O que nós acabamos de mostrar, então? Acabamos de mostrar que a soma de duas funções contínuas é uma função contínua, e a multiplicação de uma função contínua por um número real, por um escalar, também é uma função contínua. O que isso significa, então? Que o conjunto das funções contínuas é um subespaço do espaço das funções que vão do intervalo AB para os reais. Maravilha? Bom, aqui nós consideramos no domínio um intervalo aberto AB, né? E eu não estou dizendo aqui que o AB são números, então ele pode ser de menos infinito até mais infinito aqui. O A pode ser menos infinito e o B pode ser mais infinito. Ou seja, eu posso considerar o domínio das funções agora como sendo todo o conjunto dos números reais. Então, eu vou colecionar agora as funções de R em R que são contínuas. Isso eu vou chamar de C0. Então, é isso de C0. Por quê? Porque os livros de cálculo, os livros de análise chamam assim. Certo? Da mesma forma que nós mostramos antes, você mostra que esse conjunto aqui, ele é um subespaço vetorial, só que agora desse espaço aqui. Beleza? Exemplos de funções que estão aqui dentro. A função seno e a função cosseno são funções que estão definidas de R para R. Para cada número real que você pegar no seu domínio, você pode calcular seno e pode calcular o cosseno desses números. E isso tem como resultado números reais. Toda função polinomial, por exemplo, são funções que estão aí. Todas as funções constantes também estão aí. Funções que não estão aí dentro. A função 1 sobre x, por exemplo. A função 1 sobre x nem aqui dentro está. Não está nesse conjunto aqui. A função tangente também não está nesse conjunto aqui. Então, tem funções que estão aqui dentro, tem funções que não estão aí dentro. Maravilha? Maravilha. Então, vamos continuar. O
que nós vamos pegar agora? Nós vamos pegar A um número real. Então agora A é um número real. Não precisaria ser, pode ser infinito também, tá? Mas vamos pegar A como sendo um número real. E o que eu vou fazer agora? Eu vou considerar o intervalo fechado de menos A até A. Eu vou considerar A um número real positivo, tá? Só para deixar a coisa mais organizada aqui. Então, A é um número real positivo. Inclusive, ele pode ser infinito também. Não precisa nem ser número. Pode ser infinito. Vamos lá. Esse intervalo fechado. Não tem que ser número real. Vai. Número real. Vai. Número real positivo. Pronto, já tá bom. E o que eu vou colecionar agora? Eu vou colecionar todas as funções que vão desse intervalo fechado para o conjunto dos números reais e satisfaz essa propriedade aqui. Ó. F de x é igual a f de menos x para todo x que está aqui dentro. Tá? Esse conjunto de funções ele é chamado de conjunto das funções pares, que vão desse intervalo para ele. Observe que esse intervalo aqui é um intervalo que é simétrico em relação à origem. Então, por exemplo, ele vai de menos 2 até 2, de menos 1 até 1, de menos π até π, de menos raiz de 3 até raiz de 3. Tanto faz. Esses intervalos você pode escolher. Tá certo? Mas eu só vou colecionar as funções que vão desse intervalo aberto, desse intervalo fechado, e que satisfazem essa propriedade aqui. Por que elas são chamadas de funções pares? Porque a função x², por exemplo, pensa na função x². Se você pegar um número real e elevar ao quadrado, isso é a mesma coisa que você pegar menos esse número real e elevar ao quadrado. Por exemplo, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. Menos 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado também é 25. Então, a função x², função quadrática, x², ela é uma função par. E o nome vem por causa do expoente dessa função. A função x² tem expoente 2. 2 é um número par. Tá? X à quarta, x à sexta, x à oitava, x elevado a qualquer número par positivo, vai ser uma função par. Então, todas essas funções são exemplos de funções que estão aqui dentro. Tá certo? Ficou claro? Se eu não me engano, eu não lembro agora se é a função seno ou se é a função cosseno. Uma delas é par também. Tá? Mas não vem ao caso. Vamos pensar só nessas aí. O que acontece? Nós vamos mostrar que esse conjunto das funções pares ele é um subespaço desse espaço vetorial aqui, ou seja, das funções que vão de menos a até a para os reais. Vão desse intervalo fechado para os reais. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte. A função nula é uma função par. Por quê? Porque qualquer x que eu pegar nesse intervalo simétrico aqui, a função nula aplicada em x é zero. A função nula aplicada em menos x também é zero. Se eu pegar duas funções que são pares, o que eu vou ter? F de x é igual a f de menos x, g de x é igual a g de menos x. Eu vou mostrar que a soma também é uma função par. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função soma, aplicar no menos x, e tenho que mostrar que isso é igual à função soma aplicada em x. Vamos lá? O que é f mais g aplicado em menos x? Definição de função soma. É a f de menos x mais a g de menos x. Como a f e a g são funções pares, vai acontecer isso daqui, ó, com a f e com a g. Então, eu posso substituir aqui. Posso escrever f de x mais g de x. A questão é que esse número aqui, ó, é exatamente a função soma aplicada em x. Moral da história. Esta função aplicada em menos x é igual à própria função aplicada em x. Então, a soma de funções pares é uma função par. Se eu pegar um escalar e multiplicar pela função f, será que isso vai ser uma função par? Vamos ver. O que é um escalar multiplicado por f aplicado em menos x? Isso é um escalar que multiplica f de menos x. Mas a f é uma função par. Então, a f de menos x é a própria f de x, multiplicado por alfa. Né? Agora, alfa que multiplica f de x é alfa vezes f aplicado em x. E o que eu tenho, então?
que alfa f também é uma função par. Moral da história, a soma de par é par, a soma de uma função par por um escalar, o produto de uma função par por um escalar também é par. E, portanto, todas as funções pares são um subespaço deste espaço vetorial. Por que é que eu tive que restringir aqui? Por que eu tive que pegar um intervalo simétrico? Lembra de funções contínuas? Funções contínuas eu não precisei pegar intervalo simétrico. Por que eu precisei pegar intervalo simétrico aqui? Porque eu preciso garantir que, se o x está no domínio, o simétrico também tem que estar no domínio. Se o simétrico não estiver no domínio, eu posso não poder calcular a f de menos x. Então, por exemplo, se eu pego se eu pegar, por exemplo, o domínio como sendo o intervalo fechado de 1 até 3, eu posso calcular a f de 2, porque o 2 faz parte do intervalo de 1 até 3. Mas o menos 2 não faz parte. Então, eu não poderia calcular a f de menos 2. Então, nesse caso de funções pares, eu preciso sempre pegar um intervalo que seja simétrico. Inclusive, aqui, ó, eu posso trocar esse intervalo fechado por todo o conjunto dos números reais. Aí tá ótimo também. Tudo bem? Também funciona, também é um subespaço, só que daí das funções que vão de R em R. Da mesma forma que nós colecionamos o conjunto das funções pares, nós podemos colecionar o conjunto das funções ímpares. Mas agora eu posso pegar um conjunto qualquer. Não preciso mais pegar um intervalo fechado simétrico. Por quê? Porque uma função ímpar é uma função que satisfaz essa relação aqui. F de x é igual a menos a f de x. Né? Então, exemplos de funções ímpares. A função x ao cubo. Pega menos 2 e eleva ao cubo. Quanto que dá? Menos 8. Agora calcula menos 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Menos 8, menos 8. Então, menos 2 ao cubo é igual a menos 2 ao cubo. A função x ao cubo, ela é uma função ímpar. Aliás, toda função desse tipo, x à quinta, x à sétima, x à nona, x elevado a qualquer número ímpar, sempre vai ser uma função ímpar. Dá para mostrar isso. E dali vem o nome dessas funções. As funções que satisfazem essa propriedade aqui são chamadas de funções ímpares justamente porque essas funções polinomiais, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, x à nona, etc., todas elas são funções ímpares. Os expoentes dessas funções são ímpares e dali que vem o nome. Tá? Então você mostra agora como exercício, da mesma forma que nós mostramos para funções pares, mostra que o conjunto das funções ímpares também é um subespaço vetorial, só que agora do espaço das funções que vão de A para R. Agora vamos a uns exemplos um pouquinho mais sofisticados. Vamos pegar novamente um intervalo aberto AB, da reta. Esse intervalo AB pode ser de menos infinito até infinito, ou seja, pode ser todo o conjunto dos números reais, não tem problema nenhum. E eu vou chamar o seguinte, ó, eu vou chamar de C1 de AB as funções de AB em R, de modo que a derivada dessas funções existe para todo x no intervalo AB. Dito de outra forma, o conjunto C1 de AB são as funções que são pelo menos uma vez derivável para todo x nesse intervalo. Uma vez, pelo menos. Se a função for 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes derivável, não tem problema. Mas ela tem que ser uma vez derivável. Tem funções que você pode derivar uma vez, e quando você quer derivar de novo, você não consegue. Não vai ter a derivada. Tem funções não, que você pode derivar a vida inteira e você não vai ter calculado todas as derivadas. Por exemplo, as funções polinomiais. As funções polinomiais, elas são infinitamente deriváveis. Tem outras que não. Tem outras que são deriváveis, mas a partir de um certo ponto não são mais deriváveis. E o que eu estou colecionando aqui são as funções que são pelo menos uma vez derivadas. O que nós temos? Nós vamos ter que isso é um subespaço do espaço vetorial das funções que vão de AB para R. Primeiro, a função nula ela é derivada. Propriedade lá do cálculo. A derivada da soma
é a soma das derivadas. A derivada de um múltiplo de f é o escalar que multiplica a derivada de f. Então, eu tenho essas duas propriedades. Derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de um múltiplo escalar de f é o múltiplo escalar vezes a derivada de f. Tá? Então, isso vem tudo lá do cálculo. Então, lembra que eu falei para vocês? Nós vamos invocar aquelas propriedades do cálculo e da análise para nós utilizarmos aqui na álgebra linear. Não vai ficar mostrando isso. Isso aqui não é um curso de análise, não é um curso de cálculo, é um curso de álgebra linear. Então, na teoria, todas essas coisas você já viu. E, portanto, a soma e o produto por escalar de funções deriváveis são funções deriváveis, e eu tenho, então, que as funções que são uma vez derivável são subespaço desse espaço de funções aqui. E se minha função for pelo menos duas vezes derivável, posso fazer essa coleção também. Posso colecionar as funções que são duas vezes deriváveis. O que eu vou mostrar? Nada, você que vai mostrar. E da mesma forma que no exemplo anterior, o conjunto das funções duas vezes deriváveis é um subespaço desse espaço vetorial aqui. E agora acontece uma coisa curiosa. Toda função que é duas vezes derivável é uma vez derivável. Então, o conjunto das funções que é duplamente derivável está contido no conjunto das funções que tem pelo menos uma derivada. O que acontece? Cada subespaço é um espaço vetorial. Como esse espaço está contido naquele, eu posso dizer que esse conjunto C2, esse espaço C2, ele é um subespaço do C1. Então, o C2, ele não é só um subespaço das funções de AB para R. Não. Ele é um subespaço de dois espaços. Do espaço das funções e do espaço das funções que são uma vez derivadas. Além disso, lembra que eu falei para você que eu chamaria de C0? Então, C0 significa função contínua, certo? Toda função que é uma vez derivável é contínua. Então, esse C1 ainda está contido no C0. Então, o C2 é um subespaço de C1, é um subespaço do C0 e é também um subespaço das funções de AB para E. É claro que você não precisa ficar só nas funções que são uma ou duas vezes derivável. Você pode colecionar as funções que são três vezes derivável, pelo menos, que são deriváveis pelo menos 4 vezes, que são deriváveis pelo menos 5 vezes, que são deriváveis pelo menos K vezes. E o que você vai mostrar? Você vai mostrar que esse conjunto das funções que são K vezes deriváveis, isso é um subespaço das funções de AB. E olha o que nós vamos ter agora. Ó, duas vezes derivável é uma vez derivável. Três vezes derivável é duas vezes derivável. Quatro vezes derivável é três vezes derivável. E assim por diante. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma cadeia de subespaços. Isso aqui é um espaço vetorial. As funções C0 contínuas estão contidas aqui dentro. C1 está contido em C0, C2 está contido em C1, C3 está contido em C2, C4 está contido em C3, e assim por diante. Todos eles são espaços vetoriais. E o que vai acontecer? Sempre o subespaço de expoente maior vai ser um subespaço no espaço de expoente menor aqui. Então, C2 é um subespaço do C1, C3 é um subespaço de C2, mas C3 também é um subespaço de C1, que também é um subespaço das contínuas, que também é um subespaço daqui. Então, isso daqui te dá uma gama muito grande de exemplos de subespaços. Então, você começa a perceber o seguinte: praticamente todos os espaços vetoriais que nós estudamos têm uma quantidade absurda de subespaços, né? As matrizes têm muitos subespaços, os RNs têm muitos subespaços, as funções, os polinômios têm vários subespaços,
E essas funções aqui também. Só as funções reais, a gente nem está explorando funções complexas, nada disso. Só funções reais. Isso te dá uma gama, esse conjunto de funções que são k vezes diferenciáveis, k vezes deriváveis, isso te dá uma gama muito grande de exemplos de subespaços vetoriais. Beleza? Bom, esse exemplo, esse vídeo, é muito mais complexo do que os anteriores. Por quê? Porque nós estamos invocando coisas do cálculo 1. Nós estamos utilizando coisas do cálculo 1. Né? Talvez você já tenha esquecido de algumas coisas, etc, etc. Né? Então é bom para você dar uma relembrada, para você também dar uma refrescada. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.